Eu queria nessa hora convidar aqui o nosso irmão Breno, nosso seminarista, que hoje é o pregador da nossa noite. Nós temos a alegria de poder hoje ouvir o recado de Deus por intermédio da vida desse servo dele, né? Falei para ele que hoje ele é o pastor, eu que sou o seminarista. Então, tá tranquilo, viu? O Breno, ele tem sido um instrumento de Deus no seio dessa igreja, servindo, colaborando, congregando e se colocando à disposição para o desenvolvimento do reino. Deus, há algum tempo atrás, o chamou para a obra e o Breno está no seminário, se qualificando, fazendo a faculdade teológica, aprendendo para amanhã poder servir e ir aonde Deus foi enviá-lo. Não sei onde vai ser, Breno, né? Então a gente nunca sabe, mas ele sabe de tudo e ele vai preparar o campo. Então, a minha oração nessa hora é que Deus te abençoe, te use, que você seja o instrumento dele para nos transmitir a palavra. Amém, amém. O pastor me incumbiu aí essa missão, né? De vir aqui trazer uma reflexão para os irmãos. Não vai ser demorada, perdão, eu prometo. Não vai ser, mas ele me incumbiu dessa missão. E eu até falei, pastor, o senhor está de marcação comigo, porque a Silvia, nós estamos fazendo o curso de homilética, né? Eu, a Silvia, o Charles, o Tiago. E a Silvia pegou lá na casa do pastor, o Tiago também. Aí quando chegou minha vez, o pastor, Brento, vai pregar na igreja. Eu falei, vixe, pastor, não tem nenhum testezinho antes, não tem nenhum negócio assim. Mas a gente é ovelha, né? A gente tem que obedecer o nosso pastor. Vamos lá. Meus irmãos, nós vamos meditar um pouquinho no livro de Gálatas hoje, nessa epístola, a qual Paulo escreveu, no capítulo 2, o verso de número 20. Gálatas, capítulo 2, o verso de número 20. Gálatas 2, versículo 20. Amém? Vamos lá, e a palavra de Deus nos ensina, nesse versículo 20 assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, pedindo para que Ele abra nossa mente, que a gente possa entender o que Ele quer passar para nós. Senhor, meu Deus, eterno Pai, te agradecemos primeiramente pela Tua grande bondade, Senhor, e a Tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que você nos dá de estarmos aqui cultuando ao Senhor, te glorificando, exaltando ao Teu santo nome, meu Pai. Nós te agradecemos por essa dádiva que é estar no seio da nossa igreja, estar em comunhão, Pai, novamente. Nós te damos graças por isso. Pai, te peço que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, nos dê entendimento, Pai, que a Tua palavra quer nos ensinar. Aplique em nossos corações e que possamos também aplicá-la, Pai, no nosso dia a dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma verdadeira conversão, ou um verdadeiro convertido, como é que deve ser a ação desse novo convertido, desse verdadeiro, né? Dessa conversão genuína. E essa carta aos Gálatas, ela foi escrita por Paulo, né, como eu já tinha dito, e Paulo estava com uma preocupação muito grande naquela região exclusiva da Galácia, porque ali também era um povo muito mesclado. Ali tinham hebreus, ali tinham gregos, romanos, e os judeus, né, que estavam ali, estavam meio que na orelha dos gentios. Olha, vocês têm que seguir as tradições também, não basta somente crer em Cristo. Ele ter morrido lá na cruz, beleza, mas isso não é o suficiente. Você tem que seguir todos os dogmas, você tem que ser circuncidado, você tem que participar de todas as festas judaicas. E assim eles estavam querendo impor a lei para os gentios. E o Paulo, durante a carta inteira, vem refutando isso, falando, não, os gentios foram adotados por Deus, eles são salvos pela a graça do Senhor Jesus.
E até no verso 19, ele vem falando que ele mesmo morreu para a lei. Ele não vive mais para a lei, mas ele vive para Cristo. E ele fala ainda mais: estou crucificado com Cristo. Então, ela vem trazendo todo esse entendimento. Porque naquela época, segundo a tradição judaica, se você cumprisse, vamos supor, como se fosse uma estatística, você cumpriu 80% da lei, é salvo. Cumpriu só 20%, não é salvo. E era feito assim, entendeu? E eles julgavam ser assim a salvação, né? E Paulo vem falando aqui: não é assim. Não é assim, é pela graça no Filho de Deus. E na primeira parte aí, que ele já fala assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está lembrando justamente essa situação, que um verdadeiro convertido, uma verdadeira conversão, ela é pautada em uma mudança. Porque é isso que a palavra fala: conversão. É você estar num local e mudar. É converger, né? Que é do verbo converger, melhor dizendo. Então você teve uma conversão ali. E isso exige mudança. Não tem como você se converter sem ter mudanças. E Paulo, ele vem falando isso: olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, já que Cristo vive em mim, as vontades e os hábitos devem ser de quem? Do próprio Cristo. Então nós devemos ter esse entendimento, e Paulo está falando aqui no individual, né, para ele, como experiência própria dele, que ele não vive mais para si mesmo, mas sim para Cristo. Tem um outro versículo que ele vai confirmando, que Paulo está dizendo em Colossenses 3, do 2 ao 3. Ele fala assim, ó: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então Paulo vem falando lá para o povo nessa epístola aos Colossenses, que o povo, ele deve ter esse entendimento, que eles morreram para si próprio. Então não vou seguir mais as minhas vontades, mas sim para aquela pessoa que eu estou dizendo viver por ele. Essa deve ser a minha convicção e a minha certeza. Tem mais um versículo que ele vai falar sobre isso, que é Mateus 16, 24. Está aqui. Que ele fala assim, ó: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus está impondo para os seus discípulos: olha, se você quer verdadeiramente me seguir, você vai ter que negar a si mesmo. Porque a pessoa que decide me seguir, ela tem que negar as suas vontades, porque senão vai chegar um momento que não vai bater. E ele vem nos trazendo esse entendimento, essa mensagem. Então, a verdadeira conversão, ela exige mudança de hábito, mudança de propósito, coisas que você fazia antes, você não pode mais fazer. Porque se eu falo que eu sigo a Cristo, e se eu falo que eu vivo por Ele, e Ele vive em mim, eu não posso ter as mesmas ações. Se eu no meu trabalho roubava, se eu enganava, se eu fazia qualquer coisa que era do desagrado de Deus, eu tenho que começar a não fazer mais. Porque é isso que evidencia uma verdadeira conversão. É isso que a gente vê na vida do irmão, quando ele realmente converteu, é quando ele tem mudança de hábito. Se você sabia que aquele irmão mentia demais, se uma pessoa que vivia perto de você mentia demais, ele está parando com esses hábitos, e ele diz ser convertido, aí está uma prova que ele realmente é convertido. Porque a verdadeira conversão, ela se dá em mudança de hábitos. E na segunda parte, Paulo ele vem nos falando que, e ele diz exatamente assim: e esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então Paulo está nos mostrando nesse versículo que nós estamos aqui na terra, entendeu? Eu vivo aqui no mundo, essa vida que agora, que tenho na carne, que é aqui nesse mundo, né? Como é que eu posso dizer? Na nossa carne mesmo, literal, física. Nós vivemos aqui, nós passamos por aflições, nós passamos por dificuldades, nós temos que levantar todo dia para trabalhar,
temos que fazer nossas obrigações. Nós fazemos tudo isso. E Paulo ele vem falando, olha, vocês estão aqui nessa terra, temporariamente, mas vocês não são daqui. Porque ele fala, olha, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele vive crendo que um dia Cristo voltará. Ele vive crendo nas promessas que Jesus Cristo fez nas suas santas escrituras. Então, assim que nós devemos agir também. E não sei se você, eu tenho quase certeza que todo mundo já passou por isso, mas tem aquela mãe ou pai que fala, não, eu dou a vida pelo meu filho, eu faço tudo pelo meu filho, nossa, a gente até vê algumas situações os pais se matando de trabalhar, fazendo tudo para dar tudo do bom e do melhor para o filho. Só que nós nos enganamos numa situação, porque a partir do momento que eu quero dar tudo para o meu filho, ou para minha esposa, ou para alguma coisa, emprego, faculdade, seja o que for, eu desfoco o meu verdadeiro sentido de viver. Eu deixo de viver para Cristo, que nem está falando aqui a palavra de Deus, viva pela fé no Filho de Deus, e começa a viver para outras pessoas, para mim mesmo, para me agradar, para agradar filho, pai, qualquer pessoa que seja. Então nós devemos também ter esse entendimento. E a pessoa que ela é verdadeiramente convertida, ela tem que entender isso, que ele vive pela fé em Cristo Jesus. Ele vive pela fé em Cristo Jesus. E nisso, ele tem várias situações que ele pode se amparar. Vamos ler bem aqui um versículo, que ele vai falar sobre fé. Hebreus 11:1. Eu acho que todo mundo sabe, né? Pelo menos a boa parte. Mas vamos lá, ele fala assim, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veem. Que se não veem, o meu está assim, né? Então, meus irmãos, nós devemos ter essa certeza no que esperamos. E o que nós esperamos? A volta de Cristo. Essa deve ser a nossa esperança. Nós temos que ter convicção. Quando uma pessoa perguntar para nós como cristão, olha, o que você vive esperando? Eu vivo esperando a volta de Cristo. Essa é a minha esperança. Esse deve ser a nossa maneira de falar quando alguém nos perguntar sobre esse assunto. E eu tenho mais uma parte do texto aqui também, que Paulo vem nos ensinando, que ele fala exatamente assim: que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, eu falando isso aqui, eu podia só fechar a Bíblia e vamos orar e vamos para casa. Porque está muito claro que foi por amor. Porque, para começar, nós não tínhamos merecimento algum. E não temos merecimento algum. Não tem nada que possa explicar Jesus ter descido aqui na terra e ter morrido pelos nossos pecados, senão o amor que o próprio Deus tem por nós. E Paulo, ele vem falando aqui mais uma vez na experiência íntima que ele teve com Deus, porque ele fala nesse versículo que Cristo morreu por mim. Ele falou, Cristo morreu por nós e tudo mais. Ele fala, não, eu sei falar de mim, isso é individual. Eu sei que Cristo morreu por mim. E ele reafirma isso por diversas vezes em outras epístolas também. Ele morreu para a remissão dos meus pecados. Ele morreu para que eu fosse justificado, que eu fosse salvo por Deus. E Paulo vem falando isso. Um verso também muito conhecido, que eu queria ler para os irmãos, que comprova que realmente foi por amor que ele se entregou, é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos aqui mais uma comprovação que foi por amor, que Deus deu o seu próprio Filho em favor de nós. Foi por amor que Cristo se entregou naquela cruz para que fôssemos salvos. E
Eu lembro de uma situação que foi muito impactante na minha vida. Minha mãe, acho que em 2018, sofreu um acidente e aquela cena foi muito impactante, de fato, na minha vida. Porque eu nunca tinha visto. Minha mãe é bem durona assim e tal. Quem conheceu ela já viu um pouquinho. E eu nunca tinha visto minha mãe chorar. Nunca assim, por alguma coisa. Se ela chorava, chorava escondido, porque eu nunca tinha visto. E quando eu vi ela chorando de dor, entendeu? Ela tentando segurar o choro e não conseguia, aquilo doeu meu coração. Doeu muito, muito mesmo. E eu como filho, eu imagino a dor de uma mãe que vê o filho chorar, sofrendo uma dor que ela não tem como fazer nada para melhorar. Imagina a dor de um pai, de um irmão. É gigantesca. E pelo menos eu fiz essa oração. Senhor, deixa eu sofrer essa dor por ela. Eu fiz essa oração a Deus diversas vezes. Pai, passa um pouquinho da dor que ela está sentindo para mim. Eu pedi diversas vezes isso a Ele. E foi pedindo isso que eu vi que eu não poderia fazer nada senão orar para que Deus passasse o mais rápido possível. Mas o que eu queria deixar para os irmãos aqui é que foi isso que Cristo fez por nós. Ele viu as nossas dores. Ele viu tanto que nós estávamos mergulhados no pecado. E Ele mesmo decidiu se entregar por nós. O próprio Deus, o Deus Pai, enviou o seu Filho. Foi por amor. Quando eu dei um exemplo aqui de uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, e a dor que eu senti, eu imagino Deus vendo seus filhos, a própria criação, imersa no pecado, chorando de dor a cada dia. Então isso comprova que o amor de Deus é que nos salva. E um verdadeiro convertido, meus irmãos, ele tem que ter esse entendimento. Ele tem que saber que Cristo morreu por ele. Que Cristo decidiu ir naquela cruz para que os pecados deles fossem perdoados e que ele fosse salvo. Então, relembrando aqui os 3 pontos, nós devemos ter esse entendimento para concluirmos essa mensagem. Um verdadeiro convertido, vamos falar assim, uma conversão genuína, ela se dá em 3 pontos também. Olha, nós devemos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Esse é um dos primeiros entendimentos que a gente deve ter. Nós devemos deixar nossos hábitos, deixar de fazer aquilo que fazíamos antes que desagradava a Deus. Segundo, nós devemos viver nesse mundo pela fé em Cristo Jesus, crendo, tendo a certeza, a convicção que Ele vai voltar e vai nos levar para onde Ele. E o terceiro ponto, eu devo ter ciência que Deus, Ele morreu, foi por amor a mim, foi por amor, e unicamente isso. Não tem nada, como eu falei no início, que explique o porquê de Deus ter morrido. Pare para refletir um pouquinho neste momento, as coisas que você tem feito, que desagrada a Deus, e que muitas vezes você faz repetidamente, diariamente, e Deus está falando, olha, mesmo assim, eu entreguei meu filho, para que você fosse salvo. Gente, isso é maravilhoso, isso é grandioso mesmo, e eu tenho esse versículo 20 inteiro, na minha vida, como uma norma de conduta assim, minha, que eu devo seguir. E eu acredito que é válido para a gente pensar nisso. Será se eu realmente estou vivendo para Cristo ou para mim mesmo? Eu estou aqui no mundo, beleza, mas eu estou vivendo por quê? Para ter carro, para ter casa, para quê? E devemos também ter essa ciência que Jesus, o próprio Deus, morreu por nós. Então, meus irmãos, eu queria convidar vocês a aceitar esse desafio
de realmente fazer essa autoanálise e ver se sua vida condiz com o que a Bíblia está falando que um verdadeiro convertido tem. Eu sei que teve muitos que o amor acabou se esfriando. No início foi aquele impacto, foi aquele item que você falou, não, mudou minha vida radicalmente, eu parei de fazer o que eu estava fazendo. E ao longo do tempo que você foi caindo no comodismo, acabou voltando aqueles maus hábitos. E eu queria convidar os irmãos a fazer essa reflexão e realmente ter uma conversão de vida. Mudar, entendeu? Aquilo que você voltou a fazer, que você um dia deixou e voltou a fazer. E se você ainda que não é convertido, e isso entrou na sua mente, você conseguiu ter esse entendimento, ore ao Senhor, peça para que Ele te mude a cada dia. Que a cada dia você possa se tornar mais próximo e estar também no livro dele da vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Foi rápido. Ao Senhor agradecendo por toda a bondade. Vamos ficar em pé para a gente poder orar? Oremos então. Senhor, meu Deus, eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, pela tua infinita bondade, pela tua grande misericórdia, Senhor. E queremos neste momento, Pai, engrandecer o teu santo nome e te agradecer, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou em nossos corações. Que nós possamos, Pai, a cada dia mais estar firmado na rocha, que é o teu Filho, Pai. Que nós possamos estar a cada dia mais firmados em Ti. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a proteção que o Senhor tem derramado, Pai, sobre nossas vidas. E te pedimos, meu Pai, que o Senhor esteja protegendo teus filhos, esteja protegendo aqueles que estão necessitados, dando todo o amparo necessário nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Obrigado, meu Deus, por tudo que Tu fizeste. Obrigado, meu Pai, pelo Senhor ter morrido naquela cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, eu queria orar, já agradecido, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.